Ora, muito boa noite a todos e sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Histórias de Luz. Hoje tenho o prazer de vos trazer aqui o Bernardo Conde, que é fotógrafo de viagem e se calhar também conhecem por ser o responsável por organizar o Exodus Fest em Aveiro. E vamos conversar aqui uma horinha com ele sobre como é que a fotografia está na vida dele e os projetos que ele tem neste momento e das viagens que faz. Obrigado, Bernardo, por estares aqui este bocadinho. E começo por te perguntar como é que a fotografia surgiu na tua vida, como é que ela apareceu, se é uma coisa que existe desde sempre, porque eu vi que tu és fotógrafo de viagem profissional, mas isto sempre foi assim, tiveste outra profissão antes, conta-nos lá essa história. Olha, antes de tudo, primeiro, obrigado pelo convite, e por ter esta oportunidade de partilhar um bocadinho isto que é a fotografia mais na minha vida e como é que eu vejo as coisas. Bem, achas? E como é que isto aparece? Olha, eu acho que tudo remonta a 1912, estou a brincar, mas acho que tanto eu como tu somos de outra geração onde não há internet, onde não há nada a não ser primeiro e segundo canal e os livros que os nossos pais nos punham em casa e, e acho que a imagem entra na minha vida um bocado primeiro por aí, por causa dos livros, sobretudo de vida selvagem que os meus pais e enciclopédias que os meus pais tinham em casa, e depois pelos meus programas preferidos que eram os documentários de vida selvagem. E estes documentários acho que só mais tarde cheguei a esta conclusão, mas me levaram a duas coisas, às minhas duas grandes paixões, a fotografia e as viagens. Ahm, Estamos constantemente a assimilar fotografias ou documentários que te levam para outro sítio, e estás constantemente a absorver imagem, de repente, quando tu dás por ela, estás com o bicho dentro de ti, digamos assim. Ah, Isso é que também é uma dada altura na minha infância, o quarto onde, que eu dividi com o meu irmão durante a minha infância e a minha adolescência, era todo forrado a cortiça. E volta e meia os meus pais arranjavam uns pósteres para pôr na parede. Eu sei que durante muitos anos eu tive fotografias, pósteres gigantes de fotografia de natureza, a decorar o quarto, e acho que todos os dias estar a olhar para aquilo, tu sem dar por ela estás a beber. E, e pronto, e pá, e depois, sei lá, lembro-me da primeira vez que devo ter pegado numa câmara fotográfica, foi para aí aos 9 anos, ou durante a escola primária. O meu pai arranjou-me um caixote que é uma Agfa Matic, que veio como um brinde nas seleções do Reader's Digest, e deu-me a minha primeira instrução fotográfica, obviamente que disse: Bernardo, sol sempre atrás das costas. Ainda que isso vale o que vale, não é? Do ponto de vista de luz, se calhar não é a luz tão mais interessante, mas é aquela que se calhar nos dá mais garantias que a coisa pode correr melhor, sobretudo para quando nós estamos a começar. Só que ele esqueceu-me de dizer, eu acho que foi numa visita tipo de um zoológico qualquer, hum, acho que deve ter sido ou o Zoológico de Lisboa ou o Parque Zoológico da Maia, que entretanto depois já é outra coisa bem maior naquilo. E, e o que aconteceu foi que o meu pai não me avisou que os macacos dentro de jaulas, a correrem muito tempo, não iriam ficar nítidos. E então, aquela máxima de termos meia dúzia de fotografias válidas por rolo, acho que aconteceu logo no meu primeiro rolo. Porque realmente tudo o que se mexia não ficava Ah, verdadeiramente nítido. E pronto, e depois as coisas foram andando, e para aí aos 15 anos sei que eu fui escoteiro 20 anos, e, e num sítio que tinha muito querido, no Gerês, numa atividade de escoteiros, em que fizemos uma caminhada de 2 ou 3 dias por lá, isto já para aí há 30 anos, ah, e, e então o meu chefe passou-me uma reflex para a mão e diz: vais ser o repórter desta atividade. E, e isso, pá, ficou-me gravado, e de tal maneira quando eu voltei da atividade eu comecei a pegar na reflex, na minolta que o meu pai tinha lá em casa, pá, e comecei a gastar dinheiro em rolos. Basicamente foi assim que comecei a fotografar.
E depois, para aí aos 18 anos, comecei a frequentar workshops de fotografia. Ah, eu tirei o curso de Engenharia do Ambiente em Vila Real, na UTAD. Ok. Ah, Então e logo no, aí é outro background, ok. sim, eu sou engenheiro do ambiente, de base, mas na realidade tenho uma costela muito mais de biólogo, porque o que eu gosto é de andar no campo, ah, e não fechado num gabinete. E por isso, mas pronto, indo parar a Vila Real, o IPF foi lá fazer alguns cursos de fotografia e eu comecei a minha parte académica fotográfica por aí. Ok. Depois, basicamente, ia fazendo cursos de curta duração mediante as minhas áreas de interesse, que foram mais dentro da área de fotografia de natureza inicialmente e fotografia de viagem, mais tarde, e depois edição de imagem e afins, ahm, mas na realidade acho que também, agora estou aqui já quase a encadear numa fotografia que é que o meu processo fotográfico mudou radicalmente. Eu era o tipo que gostava de paisagem e natureza e animais e plantas por aí fora, ou então de património arquitetónico, mas mais histórico, do que propriamente coisas modernas, Ok. e não gostava de fotografar pessoas, zero. E acho que eu acho que a consequência disso é, primeiro, a minha base de imagem, sempre que eu gostava, tinha na cabeça, eram imagens de natureza. Depois, a minha segunda base de imagem, à medida que tu começas a viajar, quanto mais não fosse para o Algarve, começas a ver os tais de escaparate, não é? Dos quiosques que tu mandas aos amigos e vês aquele tal direitinho, enquadramento à partida mais ou menos bem feito, as cores todas saturadinhas, tudo muito bonito, e, e tu julgas que fazer fotografia é fazer postal. Ah, e estava 30 quilómetros ao lado de fazer aquilo que realmente era e o que é o mais importante para mim hoje, fotografar. Um, e tudo só mudou em 2010, imagina. Um, Até 2010, eu de vez em quando pensava, aqueles momentos acho que toda a gente tem, passa por uma pessoa interessante e diz assim, fogo, aquilo dava um bom retrato. Ou as pessoas estão a executar alguma coisa e é uma cena interessante, mas que tem pessoas. Mas eu, primeiro, na ética fotográfica, deves pedir, não é? E eu era super introvertido e dizer assim, vou-te pedir, nem é. Era logo o primeiro passo para desistir, para além do outro passo de achar que uma pessoa numa paisagem iria, à partida, estragar a minha fotografia e não iria ser aquilo que eu tinha em mente. Mas pronto, mas na vida tudo muda e a minha vida fotográfica mudou muito a partir de 2010, à conta de uma fotografia que tens aí, que é a fotografia zero, Ok, que é um pois fenómeno. eu acho que era mesmo essa que eu te ia mostrar, porque, entretanto, É, exatamente. Mas antes disso, deixa-me só esclarecer uma coisa. Fizeste curso de Engenharia do Ambiente, mas em que não. momento é que tu deixaste de exercer ou ainda exerces? Eu não sei se deixaste de exercer, não é? Deixei de exercer. Vá. Ainda mantenho ligação a um projeto de educação ambiental que está a ver se ganha nova vida novamente este ano. Ok, Por isso, vou dizer que deixei a 95%. ok. Está bem, está bem. Ok? Pronto. E agora, de volta à tal fotografia, eu por acaso, independentemente da ordem que tu puseste lá, eu nem tinha reparado que tinhas Uhum. posto uma ordem. Mas se Não calhar pus ordem, não pus ordem. Mas essa tinha de não. ser mesmo a primeira. Ok, é a primeira, sim, senhora. Porque tu, portanto, fotógrafo de viagem, e tu mandaste-me aqui, depois de ler a tua biografia um bocadinho, já foste a Uhum. muitos países, foste a muitos sítios, fotografaste rostos de pessoas em muitos locais, e as fotografias que tu me mandaste, as principais, não é? Havia uma fotografia que saía fora disso tudo, porque primeiro o nome da pessoa não estava ligado Uhum. a nenhum desses países que tinhas nestas Sim, fotografias, nem o rosto. E, portanto, eu vou agora partilhar a fotografia e já agora podes explicar como é que esta fotografia então mudou basicamente o rumo da tua fotografia. É esta aqui, não é? exatamente. Um, Primeiro eu aviso já que eu sou uma pessoa muito lamecha, assim, e, e olhar sempre para esta fotografia.
Ah, pá, eu associo sempre ao momento que mudou. Acho que mais que a minha fotografia, mudou muito a minha vida do ponto de vista de me ligar às pessoas. Ah, volto ao ponto em que o meu chip fotográfico, então, eu utilizava, por exemplo, a fotografia também como ferramenta de trabalho para estudos de impacto ambiental, para saídas de campo e afins. Ah, e, epá, então, em 2010 eu estava com o Zé Miguel, um biólogo amigo meu, estava com ele a fazermos a parte de sistemas ecológicos do estudo de impacto do acompanhamento de obra do túnel de Marão. E então nós tínhamos de fazer ali monitorização entre o Alvão e o Marão, e numa das saídas de campo eu ia sozinho, e ali pela Nacional 15, entre Amarante e Vila Real, e pá, e o meu carro para à conta de um rebanho de ovelhas, que eram deste senhor. E eu ia com a carroça com a janela aberta, no ar-condicionado, já muito quente no verão, e ou no início, ali já nos inícios de verão, em junho, pá, o senhor mete a cabeça dentro da minha janela e começa-me a agradecer de não ter atropelado nenhum bicho, e assim que eu vejo este rosto, eu digo assim, fogo, isto estava um grande retrato. Só que é aquela dúvida existencial, vais pedir? Não vais pedir, vais pedir, não vais pedir. O homem ia desbobinando, o senhor ia desbobinando na altura, perguntas e não sei o que mais, e eu respondendo e fazendo perguntas de circunstância, e eu só pensava que queria fotografar este senhor. E, e então o que acontece foi que o senhor foi à vida dele, eu andei com o carro 300 metros, encostei o carro, tinha a câmera na mala, e peguei na câmera e fui atrás dele. E pedi-lhe, lá está, para o fotografar. Só que ele disse-me que não. A sério? Sim. E depois começa então aquele trabalho do fotógrafo que tenta fotografar pessoas, que é tentas compreender o porquê do não. E eu perguntei-lhe porque é que não gostaria, e ele disse: epá, eu estou vestido assim. Ele ia com roupa de ir para o monte, provavelmente esse senhor na casa dos 70 e tal anos, ele só deverá ter sido se calhar fotografado na vida, ou em situações de festas religiosas, tipo num Pois. casamento, ou num batizado, ou na primeira comunhão de alguém, do que ser fotografado com a roupa de ir para o monte. E, e pronto, ainda por cima descobri mais tarde que era viúvo, ou seja, a lide doméstica não era propriamente a coisa que mais abonava, então ele sentia-se mesmo que não estava, sentia que não estava mesmo com a melhor roupa, mas eu também lhe fiz ver que era a roupa de trabalho e não tinha que ter vergonha de se apresentar com a roupa de trabalho. E pronto, então ele concordou. Dei ali a volta à questão e eu começo a fotografar o senhor, pá, naquele primeiro impulso meramente egoísta de quem julga que vai fazer um bom retrato, que não é este, por acaso. Este aqui tirei numa outra oportunidade mais tarde. E eu começo a fotografar, ele nunca tinha sido fotografado com uma câmara digital, e eu mostro-lhe as primeiras fotografias e ele diz-me assim: o senhor está a ser tão meu amigo. E eu, naquela, só pensava assim, mas eu estou a ser o tipo mais egoísta do mundo, que só estou a pensar em fazer o meu retrato, nem estava a pensar numa questão de amizade. E eu continuo a fotografar o senhor e ele dá-me a segunda chapada de luva branca, como se costuma dizer, diz-me assim: venha-me ver mais vezes. E foi um soco no estômago, estás a ver? Porque caiu uma ficha que a fotografia pode ser um veículo de ligação às pessoas brutal. E este homem, de certeza, que com o seu estilo de vida de pastor, era um ermita, meu, era isolado do resto das pessoas, e de certeza que era um homem muito sozinho. E ele diz-me: venha-me ver mais vezes. Epá, isso mexeu comigo de uma maneira, e entendi que facilmente eu posso utilizar a desculpa de fotografar alguém para me ligar a outra pessoa. E isso foi o meu momento de dizer, sempre que possível, mesmo quando dou workshop, sempre que possível, metam as pessoas na vossa fotografia, porque do ponto de vista de vivência e de riqueza pessoal para as nossas vidas, vamos ficar com umas histórias, e às vezes vamos ficar com mais que histórias, vamos ficar com ligações. Este senhor tornou-se meu avô, que já não tinha durante para aí 3 anos até falecer.
e depois passei a visitar mais vezes e mais regularmente, e aquele retrato que estava ali, tirei para aí na segunda ou terceira visita que terei Ok. feito. Um, e este foi o meu momento-chave, foi de perceber que pá, é brutal retratar paisagens e detalhes da natureza que são lindíssimos e que nos tocam. Pá, mas a dimensão humana, a mim, à conta desta história com este senhor, tocou-me de uma maneira que já não consigo viver a fotografia da mesma forma. Ok, Entendes? ok. E percebes, quer dizer, é um acontecimento marcante, não é? E, portanto, é normal que tenha mudado alguma coisa. Mas, de facto, mudou bastante, muito do que tu me enviaste, se não tudo, tem uma pessoa na fotografia. E esta história leva-me a pegar noutra coisa, que eu também li na tua biografia, que é, tu viajas muito, para sítios, muitos deles longe, mas dizes que Uhum, gostas de viajar a pé também para te ligar às uhum, pessoas. E eu percebo isso e concordo contigo, não é? Quando a gente passa na rua, passa pelas pessoas, diz olá, conversa um bocadinho e tudo, isso é muito diferente de quando passas de uhum, carro, porque se passaste de carro não vai, quer dizer, podes dizer olá, mas não tens aquele mesmo, não tens o mesmo, não tens o mesmo tempo, basicamente. O tempo existe, mas tu não o usas, não é? E, portanto, diz-me uma coisa, tu gostas de viajar a pé e de fotografar enquanto estás a andar a pé, não é? Pelo que percebi. uhum, Ahm, Destes países todos que tu visitaste, Islândia, Laos, Camboja, Tailândia, Quénia, por aí fora, uhum. algum destes sítios em que tu tivesses feito alguma coisa a pé, assim, de grandes distâncias ou de muito tempo? Olha, eu quando essa frase aparece na minha bio por uma razão em particular. Eu já fiz vários caminhos de Santiago e as minhas experiências de caminhadas mais longas serão na base de caminhos de Santiago. Ok. E, mas isso também vem já desde os tempos da adolescência, quando nos roteiros fazem caminhadas de 2, 3 dias e tu vês que ao andar devagar e ao viajar lentamente dá tempo exatamente para tudo. E depois, normalmente, quando fazemos este tipo de viagens, fazemos este tipo de viagens em sítios mais remotos. E mesmo em Portugal, quando tu viajas nos Jerez e passas de uma aldeia, o simples facto de tu entrares numa aldeia e irmos para o interior, existe esta abertura das pessoas, porque a partir do momento em que nós passamos e dizemos bom dia, é meio caminho andado para 10 minutos depois podemos estar numa adega qualquer a beber um copo, ou a provar um Exatamente. chouriço, ou a fazer outra coisa qualquer. Um, e é esta essência da viagem em si que eu sou completamente fã, digamos assim. É das coisas que eu mais valorizo. Não é a coisa que eu mais pratico em viagem, não é? Mas é das coisas que eu mais gosto de viver em viagem. Um, e quando não consigo, do ponto de vista de caminhada, então procuro essa outra coisa, que é ir para sítios mais remotos, de modo a que haja normalmente, ainda que os povos não sejam todos iguais, mas onde normalmente depois de um momento de quebrar o gelo, há sempre uma grande abertura e há uma proximidade e uma vivência muito mais natural do que nos meios citadinos hoje em dia, não é? Porque hoje em dia, se tu dizes olá a um estranho na rua, vão pensar que tu és um gajo que deve estar com um esquema qualquer O gajo foge que, logo. que, que quer engrupir. Eu, durante algum tempo, e ainda gostava de acabar um projeto há uns largos anos atrás, para aí há uns, sei lá, há uns 10 anos atrás, terá surgido aquele tipo em Nova York que criou aquele projeto do Humans of New York. E eu sei que para aí, por volta de 2015, eu criei o Humans of Aveiro e parei o projeto ao final de 70 e tal pessoas. Porque aquilo que eu inicialmente jogava que me ia levar 15, 20 minutos por dia, de meia hora, que era sair, abordar e fotografar, falar um bocadinho e colher um bocadinho de uma história, dada altura estava-me a tomar para aí 2 horas por dia, não tenho esse tempo. E então o projeto ficou em stand-by, mas eu gostava de pelo menos cumprir e de chegar à chame, por isso, para pelo menos pegar no projeto e dizer assim, ok, sem um bom número, e se calhar eu posso rentabilizar este número para fazer, por exemplo, um livro ou qualquer coisa Sim, assim, sim.
E, e pronto, mas lá está. No regime citadino, a dada altura, tu estás a falar e estás a levar com nãos. E Sim, com não, pessoas é muito diferente. Primeiro, que as desconfiam. pessoas não têm o mesmo tempo, não é? Sim. E depois não estão, nem sequer estão habituadas a esse tipo de abordagem, e acham isso estranho. Acho que é como se estivesse a invadir o espaço da pessoa, o que é estranho. Ainda antes de avançar mais um bocadinho, que é uma coisa que eu gosto de pensar assim, e não sei se tu fazes isso. Portanto, tu vais a estes sítios, e com certeza que vais a estes sítios várias vezes, não é? E nós Uhum. temos estado a falar com o Rui Gaiola, e eu também viajo alguma coisa, mas não se compara a isto, nem com a tua frequência. Mas a frequência com que vou ao Jerez é grande, né? E vou sempre aos mesmos sítios, e portanto eu costumo dizer que eu viajo no tempo e não no espaço. O que é que tu É. achas disso? Achas que isso também acontece contigo quando revês pessoas, quando voltas aos sítios, não é? Eu costumo, eu costumo até dizer que eu acumulo o trabalho de líder de viagem, não é? E então estou constantemente, anualmente, a ir aos mesmos sítios. E como me ausento muito aqui de Portugal, pá, é natural que os meus relatos cá em Portugal não sejam, vá, não tenho aquela presença assídua, então aquilo que eu vou perdendo aqui, vou ganhando noutros sítios. É, Eu costumo dizer que já, neste momento tenho duas mães na Islândia, um pai na Islândia e uma avó na Islândia. Tipo, em Madagascar tinha um avô que infelizmente faleceu o ano passado. Ah, e sei lá, eu vou tendo sempre parentes. Acabo criando laços afetivos com pessoas que ou trabalham comigo ou são as pessoas das aldeias por onde eu passo e onde exato. ficamos a dormir. Ahm, e, ou são pessoas que por acaso que passámos uma vez na rua e conversámos e olha, e ficámos amigos. Ah, tudo passa por isso. Por isso é que às vezes dizem assim: mas não te cansas de estar sempre a regressar aos mesmos sítios? Pá, não, eu vou ver amigos. E vou ver paisagens e locais que, opá, que me enchem a alma. Não, É verdade. E depois também não há has comparação. de ver crianças a crescer, não é? Se calhar se fores lá todos os anos, É. começam a crescer. Ah, Queres contar a história desta história? A história desta ah, fotografia, desculpa. olha, a história dessa fotografia eu selecionei-a por uma razão em particular. Mas voltando atrás ao que estava a dizer, essa é uma daquelas tristes ah, cenas de nós quando nós estamos a acompanhar a vida dos miúdos, não é? Eu vou lá aos sítios uma vez por ano, de uma a três vezes por ano. Então tu vês, pá, o crescimento dos miúdos é brutal. Eu, sei lá, nesta aldeia onde tirei esta fotografia em Madagascar, há miúdas que eu conheci com 11 anos, ahm, e hoje já são mães. Pois. Ahm, e então é ver tudo a andar muito rápido. Mas esta fotografia selecionei por uma razão em particular, conforme eu estava a dizer. Primeiro, lá atrás, muita gente vai para Madagascar sempre com aquele postal na cabeça da Avenida dos Embondeiros. Ah, e ao longo deste rio do Tsiribina há uma floresta de embondeiros. É que não é uma avenida, é uma floresta. Se bem que não são embondeiros tão antigos como os que aparecem na avenida, mas é uma floresta de embondeiros. E acordar aqui todos os dias de manhã é algo tremendo. Os embondeiros lá são considerados árvores sagradas, não se cortam. Ok. E esta fotografia tem uma mensagem particular. Primeiro, é que Madagascar é um país onde todos os meses nascem 70 mil crianças. Chega ao final do ano com mais 1 milhão de habitantes, praticamente. E, e então as crianças mal nascem já têm muito peso em cima, que é o peso de, a dada altura, aos 5 ou 6 anos já estão a tomar conta do irmão de 2 ou 3, aos 7 ou 8 anos já estão a ajudar o pai na agricultura, e, e então tudo pesa. Depois há ali aquele tronco queimado às costas daquela criança que tem a ver com a seguinte mensagem, que é: nos últimos 100 anos Madagascar perdeu 90% da sua floresta.
E obviamente que nós não somos santos nenhuns, costumo dizer que no nosso processo de colonização também fizemos muita asneira. Mas os franceses, em menos de 75 anos de colonização, levaram, segundo o que me é transmitido pelos malgaches, cerca de 60% da floresta. E em 75 anos. Não foram 500 anos de descobrimentos, não foram 500 anos de colonização, foram 65 anos. E isto depois estamos a falar que é um povo que está no top da pobreza, no top 10 da pobreza mundial, e que, pá, um salário mínimo se calhar não chega a 40 ou 50 euros, uma botija de gás vai custar 30, nestes sítios remotos não chega gás e as pessoas precisam de cozinhar. E para cozinhar precisam de carvão. E então a prática do cortar e queimar para fazer carvão, para se aquecerem e para cozinharem é uma necessidade de sobrevivência, estás a ver? E então, quando estava a olhar para as fotografias, acho que esta fotografia traduz o que é Madagascar e a sobrevivência do povo de Madagascar. É agarrado à madeira que dá para cozinhar e aquecer, e é tudo no peso levado aos ombros das crianças. Pois, quer dizer, eu sei que Madagascar tem muitos problemas, não é? Nunca lá fui, gostava de ter ido, mas nunca lá fui. E claro que as condições de vida devem ser muito complicadas. Tu também vais à Mongólia, não é? E agora, fazendo aqui um bocadinho uma ponte, que eu não sei se estou a fazer bem a ponte ou não, mas tu já me vais dizer, porque eu não sei como é que aquilo funciona. Mas Sim. eles são nómadas, certo? Sim. O nomadismo na Mongólia ainda existe, mas acho que está a evoluir a passos largos para um semi-nomadismo, ou seja, já são cada vez mais raras as famílias que transitavam a todas as estações num campo, digamos Ok, assim. Normalmente, agora vê-se cada vez mais famílias a ter um campo de verão e um campo de inverno, e então já é uma coisa mais. Porque com o passar do tempo, bah, já há famílias com fotovoltaicos, estás a ver? ok. Que ajuda, Começam a ter mais, sim, que já começa a dar algum algum conforto, conforto não é? suplementar, sim. Ah, e pronto, e também depois há a questão de que, se pensares que neste momento a Mongólia tem 3 milhões e tal de habitantes a viverem no país, quase 2 milhões vivem na capital. Ok, Ou seja, ah, as famílias que ainda se dedicam ao pastoreio, seja de camelos, seja de cabras, de ovelhas, de cavalos, o que seja, um, já são cada vez menores. E por isso é que eu muitas vezes digo, quem quiser ainda sentir o que é essa essência do povo mongol, é ir nestas próximas, se calhar, 2 décadas. Porque com o ritmo que as coisas estão a ter, acredito que eles vão ter sempre, vai existir sempre uma réstia disso, sim. mas as novas gerações vão sempre à procura O do conforto. conforto. Claro, acho que sim. Quer Não dizer, é? tu vês isso aqui a uma escala muito inferior, não é? Temos o pessoal todo, Sim. ninguém quer ser pastor hoje em dia. E eu perguntei-te isto porque tinhas aqui esta fotografia e eu não sei se isto aqui é de uma família nómada ou não, Uhum. ah, mas apesar ali, não sei o que é que eles estão a fazer, só sei que me parece uma criança com a mãe, não sei, parece que estão em cima de alguma coisa mas estão muito bem dispostas. Não sei se queres contar a história da fotografia. Olha, esta miúda é a minha sobrinha mongol, idade. Esta é a Batalum, é a neta de uma família que nos acolhe no Parque Natural do Orkhon. E, e esta viagem foi em já finais de maio, princípios de junho. Ah, e do nada cai um nevão. Este é o irmão dela que a veio buscar de moto. Ok, Então ela tinha passado parte do dia connosco e ao final do dia, quando estava a cair o nevão, ele veio buscá-la para levá-la para a tenda, não é para casa, é para a tenda da família dela, da mãe e do pai. Um, e, pá,
eu tenho um certo fascínio por neve, acho que deve ser uma das coisas que ambos gostamos bastante. Uh, e eu quando vejo a cena, primeiro eu assisti ao momento todo, ela a ser envolta naquele Dell, aquele traje de azul que está a envolver, uh, e depois o irmão a colocá-la em cima da moto, e eu achei que era um momento super ternurento, É um e a momento maneira giro. como ela estava divertida e os flocos de neve todos a cair, porque era um grande nevão mesmo, e eu achei, pá, que era um momento daqueles que não podes perder, Não, para que e estar vou fugir. enfiado na tenda a fugir da neve. Sim, mas E acho piada que, apesar que em princípio estava frio e relativamente desconfortável, não é? Mas a cara dela está muito gira, está muito bem disposta. Ahm, sim, tu falaste há pouco que, para em fotógrafo, és líder de viagens, que é o que leva a estes sítios todos, né? Que dá a oportunidade de fotografar. sim, E, portanto, tu eras líder de viagem e trabalhaste para algumas empresas, se não estou enganado, e agora tens aí uma coisa nova que se chama Trilhos da Terra, não é? sim. Minha pergunta é: estes sítios todos que aqui estão, se as pessoas quiserem ir a estes sítios contigo, podem fazê-lo. Não é? Queres explicar um bocadinho o conceito deste novo projeto Trilhos da Terra e passar aí a Sim. mensagem? Olha, o meu percurso enquanto líder de viagem começou a fazer 10 anos, com, tive 2 anos no Fotodrenalina com o Vitor Costa, e depois em 2015 passei para uma agência chamada Nomad, e durante este tempo todo, na realidade desde 2007, que os Trilhos da Terra já existiam. Mas Ok. só que os Trilhos da Terra eram a minha escola de fotografia, onde eu fazia workshops e onde, a dada altura, eu, sobretudo, tinha uma agenda cultural ligada à viagem, todos os meses tinha tertúlias de viagem, fazia projeções de documentários com narrativa de viagem. A partir de 2015 passei a ter um espaço em Aveiro que tinha uma galeria, sobretudo dedicada à fotografia de viagem e documental. Um, e pronto, então isso foi ganhando forma e foi dando forma aos Trilhos da Terra, ou seja, deixou de ser uma questão ou uma escola de fotografia para dar workshops, para ser um espaço também onde a narrativa de viagem entrava com muita força. O que é certo é que com a pandemia acabou-se o andamento com que as coisas estavam. Depois de 2021, 2022 foram, sobretudo o ano passado, foi um ano de retoma muito grande, e o projeto estava quase a morrer, e eu assim, pá, não posso continuar assim. Então a solução que eu lhe dei foi tornar os Trilhos da Terra numa agência de viagens, onde o trabalho de fotografia que eu posso continuar a fazer, mas os Trilhos da Terra em si, para terem continuidade no futuro, eu precisava de realmente também dar-lhes um caminho. E o caminho era fazer aquilo que eu verdadeiramente também amo, que é ser líder de viagens. Eu acho que é o trabalho. Eu, quando me meto os pratos da balança entre levar pessoas a conhecer sítios e fotografar, eu não sei o qual deles gosto mais. Às vezes Ok. tenho a sensação que é levar as pessoas a conhecer sítios. É um trabalho super, 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 super gratificante, sabes? Tu, quando levas pessoas contigo também naquilo que organizas, pá, nós estamos a dar a oportunidade a pessoas a terem experiências únicas e É especiais. verdade. Sim, E de sim, sim. certeza, e de certeza que te salvas para que as pessoas tenham a melhor experiência, pá, da sua vida naquele sítio. De alguma forma, eu costumo dizer que com este tipo de trabalho nós somos um bocadinho como o Pai Natal, estás a ver? E porque vamos dando prendas, não é? Tipo, são coisas, e mais que prendas materiais, nós estamos a dar aquelas histórias, aqueles momentos que as pessoas vão se recordar para sempre, estás a ver? E, e isso é o bonito deste trabalho. E então, pá, preenche-me, e é super gratificante chegar ao final de uma viagem e ver pessoas felizes e satisfeitas com, com aquilo tudo que viveram. Um, e quando eu penso, claro que há pessoas que quando olham para uma fotografia também podem ficar inspiradas a querer conhecer aquele sítio e não sei o que mais,
mas no impacto da fotografia ou no impacto que tu proporcionares uma experiência, eu acho que Sim, não, sim, são, exato, sim, são duas coisas muito distintas, não é? são, não quer dizer, são distintas, quando falaste de fotografia, presumo que estejas a falar de olhar para uma fotografia, não é? Quando tu mostras uma Uhum. imagem, não é? Ah, Sim. mas lá está, a experiência nesse caso, quando vais numa viagem com certeza que as pessoas estão a fotografar, não é? Uhum. Ou não, mas muitos deles devem fazê-lo. Mas sim, concordo contigo, porque tu levas as pessoas aos sítios e partilhas, não, às vezes partilhas sítios, quer dizer, pelo menos falo por mim, alguns sítios, há sítios que eu já levei meia dúzia de pessoas, não é? São assim cantinhos que tu conheces e que tens o prazer de partilhar com pessoas que vêm contigo. E são sempre experiências giras e também gosto muito, claro, e é uma coisa que eu digo sempre, não é? Quando tu fazes um workshop de fotografia ou uma exposição fotográfica, eu às vezes digo sempre, nós não estamos aqui para tirar fotografias. Digo muitas vezes isto, as pessoas ficam a olhar para mim. Nós estamos aqui Não. para estar neste espaço, não é? E se conseguirmos levar daqui uma imagem que de facto representa o local, ainda bem, não é? Mas pode não acontecer, que é o que acontece muitas das vezes. Portanto, muitas das vezes a experiência é de facto o mais importante. Um, portanto, se as pessoas quiserem, se quiserem falar com o Bernardo, eu deixo os links todos aqui em baixo, o site dele e da Eu ainda agência de podia voltar viagens. à tua. Sim, Desculpa, eu podia desculpa. voltar à tua questão. Neste momento, os Desculpa. Trilhos da Terra, agência de viagem, as viagens que eu estou a oferecer, isto por enquanto, e acho que nos próximos tempos largos, serei só eu. Neste momento, lanço-me com a ambição de ser a agência de viagem mais pequena do mundo. Ou a mais pequena de Portugal. Não tenho a ambição de estar no escritório a fazer gestão de pessoas. Eu gosto é de estar no terreno e, e então nessa filosofia, por enquanto, o meu mindset é este. Mas neste momento, então, eu continuo a viajar para Madagascar, eu continuo a viajar para a Islândia, lancei uma viagem para a Bulgária que as pessoas devem pensar, Bulgária, mas o que é que há para ver na Bulgária? Porque é daqueles países nada falados, não é? E, e a Bulgária, eu estive lá no ano passado, do ponto de vista natural de montanhas e de floresta, é tremendo, com lagos de montanha incríveis, e há uma caminhada não muito longa, de 12 quilómetros, em que passas por 7 lagos de montanha a diferentes altitudes, com diferentes formas, com diferentes cores, é genial. E, e depois, culturalmente, também é bastante diferente do que nós temos cá no nosso país. Entram os mosteiros ortodoxos metidos no meio das montanhas e de repente temos sociedades culturalmente super interessantes e depois vais até ao Mar Negro, estás a ver? E então é um país que vale verdadeiramente muito a pena visitar. E depois também, eu sempre que fiz Caminho de Santiago, eu achava que seria idiota haver agências de viagem, estou a mandar um tiro no meu pé, mas a promoverem o Caminho de Santiago. Ahm, mas o que é certo é que vou-me deparando com muita gente que depois em conversa, em que estamos a falar de viagem, diz assim, eu até gostava de fazer, mas depois não tenho coragem de ir sozinho. Ah, e então o meu pensamento ao criar um produto de Caminho de Santiago, neste caso Caminho Primitivo, foi pensar nestas pessoas que eu tenho a certeza que se forem comigo, eu, apesar de ser uma coisa organizada, não é aquela coisa comercial e massificada de termos um autocarro. Uh, e será uma experiência verdadeiramente genuína com uma pessoa que te dará e que te porá no chip certo para tu viveres uma experiência, verdadeiramente como se estivesse a fazer o caminho aqui, estás a ver? Sim. E não foi com uma intenção especulativa comercial de vamos pôr lá 50 mil pessoas, não é isso. Mas é dar a oportunidade a pessoas que precisam do empurrão para fazer o primeiro, porque depois verem como é que se faz o primeiro, vão fazer não sei quantos sozinhos. É verdade, é verdade. E, e pronto, foi um bocadinho mais a pensar nisso. À partida, para o final do ano, devo lançar outras coisas, ou agora a meio do ano devo lançar outras coisas.
E pronto, vamos ver, andando e vendo. Ainda agora comecei agora em fevereiro e pronto, e sou só um, lá está, não vai dar para Mas fazer pronto, assim. fica a dica e já sabem, os É, bichos vai haver novidades, portanto fiquem atentos aí ao que vai aparecer. E depois há aqui um sítio que é extremamente popular, não é? Que é a Islândia. Que é é, um sítio muito diferente dos outros que temos vindo a falar, não é? Se temos vindo a falar de países um bocadinho mais pobres, e isto aqui é o oposto, não é? É virar tudo ao contrário. Portanto, como é que uhum, o que é que tu gostas de um lado e do outro? São sítios muito diferentes, não é? São mesmo muito diferentes, culturalmente, a nível de riqueza, em quase todos os aspectos. é. Olha, a Islândia é, do ponto de vista de paisagem dos sítios que eu conheço, ah, o país que em menor número de metros percorridos, tu tens o maior número de sítios para tu tirares uma boa fotografia. Ah, e a Islândia, eu já fiz 25 viagens à Islândia e eu ainda continuo apaixonado pela Islândia como se fosse a primeira vez. Continuo-me a entusiasmar de chegar aqui a este sítio, continuo-me a entusiasmar, pá, ir consecutivamente aos mesmos sítios porque nunca vai ser igual. Nunca é igual. A luz vai variar, às vezes está muito bom, às vezes está muito mal, pá, mas é. E depois a Islândia tem essa particularidade que às vezes é muito dura, mas por outro lado é tremendo, é muito inconstante do ponto de vista climatérico, de tal maneira que eles brincam com o assunto e dizem se não gostas da Islândia ou do tempo da Islândia, espera 5 minutos. Não é como nos Açores que tens as 4 estações num dia, lá podes ter as 4 estações no espaço de meia hora. Ok, Por isso ok. a coisa muda muito rápido, muito facilmente, mas é isso, pá. Eu costumo dizer, não sei se é com esta amostragem, mas de 300 em 300 metros a Islândia dá-te algo a fotografar. E, e então eu acho que é uma daquelas viagens visualmente super intensas. Acho que idealmente quem vai visitar a Islândia deveria, de 2 em 2 dias, deveríamos fazer uma pausa só para assimilar tudo o que tu já viste. Por exemplo, a abundância de água naquela ilha é muita, e a abundância de água traz muitas cascatas. Esta fotografia tem uma história muito, muito fixe. E foi tirada num dia em especial. Mas lá está. Uma cascata, outra cascata, ao final de 2 dias de cascatas, qualquer cascata que tu possas ver, vais dizer, mais uma cascata. Só que não é mais uma cascata, porque é diferente. E cai de forma diferente, a largura é diferente, o tamanho é diferente, é tudo diferente. E pronto, ainda é mais um. Mas então, esta fotografia tirei no dia em que Portugal ganhou o europeu. Ahm, e eu, durante um ou 2 anos letivos, eu dei aulas de fotografia numa universidade sénior. E então estava com uma viagem de estudo dessa universidade sénior, aqui à Islândia. E como isto foi no dia da final, eu estava para passar aqui antes do jantar, mas nesse dia já ia ficar em Reykjavik, ou lá perto, e a malta preferiu ir ver o jogo. E a seguir ao jogo, eu nunca tinha vindo aqui. Tinha visto há muitas fotografias, mas nunca tinha vindo a este sítio, a Kirkosfeld. E, epá, e depois de vermos o jogo, a malta quis festejar e ninguém queria sair, exceto 2 pessoas do grupo. E então eu peguei nessas 2 pessoas, era a última noite, pá, e eu tinha ideia que eram mais ou menos 2 horas de condução de lá até ali, mais 2 horas de condução para voltar. Eu tinha feito contas, ok, eu chego lá por volta das 9 e tal, ou 10, lá meia hora a fazer fotografias e vou-me embora. O que é certo, sei lá, eu tive a fotografar aqui para ir até 1 da manhã, fácil. E depois foi voltar e há uma fotografia que tens aí, por isso esta fotografia terá sido tirada à meia-noite e tal, digo eu. Ah, isto é julho, se não estou em erro, por isso não há noite,
vês o sol a desaparecer de um lado e passado um bocado a aparecer do outro. Ahm, e isto ainda era do tempo em que eu dava-me ao trabalho de levar tripé. Ah, Essa e foto que estavas depois a falar, qual é? Que eu tenho aqui. é uma que, e depois há uma fotografia que eu tirei a seguir, é uma que tem uns cavalos e um céu muito a vermelho. Ok, já vi, já vi. Tá bom. É esta. Sim, e esta fotografia já foi no regresso, depois de estar a fotografar ali, pá, eu não podia parar, mas o nascer do sol estava a trazer estas cores todas. Eu assim, como não parar? Tenho aqui esta manada de cavalos. Eu assim, não, meu, tenho de parar. Parei ali, sei lá, 5 minutos, assim disparar à bruta. E olha, e foi o que Deus quis. Mas Foi, estavas com pressa porque tinhas que apanhar o avião? sim, Ok. aquilo foi chegar ao hotel por volta das 4 e tal, 5 da manhã, para estar no aeroporto, ou para sair para o aeroporto para aí às 7. Ok, Aquilo mas se foi ir furas à... um pneu, cara. Epá, não queria saber. Pá, tinha que ir àquele sítio, andava para ir àquele sítio e estava no programa a visitar aquele sítio e foi a final do europeu que me levou fora. E pronto, e pá, e depois no regresso, aquela cena, tu imagina esta luz de início de dia aí a rodos em montes de sítios e tu a fazeres quilómetros e assim, fotografava aqui. Foi uma tortura, tu não estás a ver bem, mas pronto, mas lá está, olha, fica para a memória só. Mas pronto, então, a Islândia é por acaso é um sítio que eu nunca visitei. Ahm, não sei Mas é porquê. melhor não ir. Hã? É melhor não ir porque Mas é melhor não ir, porque depois vais querer voltar e vais querer voltar e vais querer pois, e voltar e vais acho que é o que acontece à maior parte das pessoas, de facto. Eu vejo gente que vai à Islândia e depois acho que todos os anos lá vão, basicamente, todos os anos lá vão. Ahm, eu sinceramente não sei se isso ia acontecer comigo, para ser sincero, não sei se isso ia acontecer comigo, porque pá, primeiro, quer dizer, eu nunca estudei o mapa da Islândia, aquilo é gigante e com certeza que eu consigo lá estar sozinho, porque quando estou a fotografar não gosto de estar com pessoas, basicamente, né? sim, Prefiro estar na minha onda. E claro que na Islândia isso é possível, atenção, sim. está cheio de gente, mas aquilo é gigante. Caminhas para o interior da ilha e já consegues. Ou então vais para os fiordes do oeste e já consegues. Ahm, no circuito normal está cada vez pior. Pois. No sentido de ter cada vez Quando diz circuito mais normal, gente. diz que diz a estrada que dá a volta à ilha, é? Sim, sim. Eu vim de lá há 2 semanas e então na altura do carnaval eu vi tanta gente lá no carnaval como vi no verão. Ahm, mas lá está. Pá, vê-se aí muita malta de autocarros e não sei o que mais. A maneira como eu viajo normalmente são grupos pequenos. Não, e depois também tento ter essa sensibilidade de também valorizar alguns sítios que ainda vão tendo menos gente. Claro que onde está muita gente vamos visitar, mas também tem alguns outros sítios que não são aqueles tão comerciais, digamos assim, para verdadeiramente as pessoas poderem respirar um bocadinho a Islândia por elas próprias, porque pá, senão já começa a ser um bocadinho difícil. Pois, e esses sítios mais conhecidos, com certeza que é difícil de estar sozinho, né? E eu normalmente gosto de fotografar sítios dos quais ainda não vi fotografias, basicamente. Não. Mas fico curioso com a Islândia porque epá, tu vês que aquilo é bonito, não há nada a dizer, não é? Aquilo é bonito, ponto final. Só que como tenho coisas para fazer, entretanto, noutros sítios, fica difícil depois arranjar tempo para tudo, não é? Se quer é como tu dizes, Não. mais vale não ir, porque senão depois tenho mais uma coisa para fazer durante não sei quanto tempo. Um, eu agora, mudando um bocadinho de assunto, gostava de te perguntar, e para te explicar às pessoas também um bocadinho qual é o conceito e como é que podem participar, que é o Uhum. Exos Aveiro Fest. Portanto, que ainda há uns tempos estava no workshop e alguém me perguntou, Mário, será que te importas de me mandar as datas e os nomes dos festivais em Portugal?
E eu estava a mandar e faltava uma data do Exodus. Pronto, porque acho que às vezes há pessoas que nem sequer têm noção do que é que está a acontecer, não é? Do que é que existe. Ah, Portanto, este festival é mais um, e está aqui a pessoa indicada para falar do assunto e para nos dizer se quisermos participar, sim. como é que devemos fazer. E qual é a Olha, filosofia por trás do festival já agora? sim. Para assistirem, neste momento o site ainda não está atualizado para a edição deste ano, mas os bilhetes já estão à venda. As pessoas que quiserem ir lá podem aproveitar e já comprar bilhete. Um, lá está, é um festival que começa por aí. É um festival que tem uma filosofia completamente diferente dos outros festivais, digamos assim, pelo menos no meu entender, até do ponto de vista de termos uma bilheteira, porque precisamos de financiar o festival, porque senão não era possível. Ah, é um festival, é um esforço gigantesco materializar este evento, porque a nível de custos de deslocações, FIIs do fotógrafo que vem, pronto, custa verdadeiramente tudo muito dinheiro, é um grande investimento, mas pronto, qual é a filosofia do festival, que isso é que é o mais importante? Quando eu pensei na ideia do festival, basicamente aquilo que me vinha à cabeça é que a fotografia hoje em dia tem um poder tal de influenciar, informar e educar e inspirar pessoas que, pá, isso de alguma forma teria de ser revertido neste festival de alguma forma, e depois não podia ser um festival só para fotógrafos, porque se eu fizesse o festival só pensando nos fotógrafos ia excluir muita gente, e a ambição do Exodus não é ser um festival de fotografia para fotógrafos, é um festival de fotografia para toda a gente. Porque as palestras que são dadas, e nós chamamos para palestrar fotógrafos tendencialmente, maioritariamente internacionais, e muitos deles têm sido ao longo dos anos nomes icónicos, seja do National Geographic, fotojornalistas que fotografam para outras revistas de topo, como a Time, ou outras publicações, ou como a AGO e afins, ou fotojornalistas que tenham ganho prémios Pulitzer e outros galardões, ou Wildlife Photographers of the Year, ou Travel Photographer of the Year e por aí fora. Não quer dizer que nós só chamamos pessoas galardoadas, não é por aí que nós nos mexemos, porque na realidade nós vamos muito mais atrás ou do portfólio ou de determinado projeto que aquela pessoa fez. E porquê? Porque nas palestras nós então pedimos aos fotógrafos não para virem falar da técnica, mas para fazerem contar a história, fazer aquele storytelling que possa servir para informar, para inspirar, para criar consciencialização, para te dar um pontapé no rabo e dizer assim, mestre, que tu também podes fazer destas coisas, estás a ver? Yeah. E então o EGS, digamos assim, é um festival, sobretudo de ação e com muita vontade de ser um festival de intervenção social, digamos assim. Ok. Nós chamamos fotojornalistas que façam cobertura de situações, para o bem e para o mal, de situações sociais, étnicas, culturais. Chamamos fotojornalistas que fazem cobertura de projetos de conservação da natureza e questões ambientais. Chamamos fotógrafos de viagem que vêm contrapor e dizer assim, ok, aquelas situações atrás faladas pelos outros fotógrafos existem, mas o mundo continua a ser o sítio brutal onde tu podes ter aquelas experiências que te vais recordar para o resto da vida. Chamamos também fotógrafos e fotógrafas e videógrafas com percursos de vida que, pá, podem ser inspiradores a que tu verdadeiramente digas assim, caramba, eu também tinha algumas ideias na gaveta e só não, parece que não me atrevo, estou ali a engonhar, e de repente malta que se faz a esta vida da fotografia ou outra vida qualquer, e que para chegar onde chegou, se calhar dormiu 2 anos no carro,
calhar esteve à beira da falência e arranjou e foi persistente até conseguir chegar ao encontrar um caminho. Pessoas que começam carreiras divergentes num lado e vão dar a outro. Ou seja, é um festival muito virado para impactar as pessoas, para que elas possam intervir, sejam mais respeitadoras com os outros, que sejam mais respeitadoras do ambiente e que também de alguma forma façam mais por si mesmas. Estás a ver? Acho que o grande mote do Egos é isto. E depois é criar uma massa humana que vai toda com este chip. E então a magia depois acontece lá dentro. É o público que vai, pá, torna a experiência mais. Eu diria que o grande segredo para a grande vivência do festival, mais que os oradores, é o público que tem ido desde a primeira edição em 2017. O público tem trazido tão boa energia, a interação, depois de nós não fazemos como em alguns eventos deste género, em que os palestrantes falam, desaparecem, nunca mais ninguém mete os olhos em cima. Ali não há uma questão de superstars. Quando as superstars vêm a este festival palestrar, a primeira coisa que eu lhes digo é que isto é um festival de pessoas para pessoas. Não há estrelatos aqui. Aquilo que eu pedimos sempre é a abertura dos oradores para que, se alguém os abordar no corredor, onde seja, haver disponibilidade para estar e conversar. E pronto, e acho que esse é o grande, é uma das grandes questões diferenciadoras do festival, é isto, vivência de pessoas para pessoas. Pá, fica aí o E, convite para toda a gente. Eu, infelizmente, não fui. Eu fiquei a conhecer o festival há 2 anos, acho que eu até só fui em Portugal há 4. E ano passado, calhou no fim de semana que já tinha um workshop. E este ano, calha numa data, na mesma data que o Imagina Tour. Portanto, vamos ver o que acontece. Mas pode ser que a oportunidade pode ir lá surja. só um dia. Pode ser só, pois é, pode ser só um dia, de facto. E é perto. Vais um dia a um, vais um dia a outro. E o Egos tem a vantagem de ser muito mais perto que a Serra da Estrela. Pelo menos para mim. Pois é, pois é, pois É é, pois verdade. é. Então vou comer o dia ao Egos, depois continuo a viagem e vir para a Serra da Estrela. É uma boa ideia. Por exemplo. O Eggs também é assim, para quem gosta de aprender fotografia, o Eggs tem tido sempre masterclass, ou seja, É. temos sempre entre 2 a 4 masterclass para quem verdadeiramente quer, pelo menos, estar de forma mais privada e aprender alguma coisa com os fotógrafos que nós trazemos. Nós selecionamos sempre 2, 4 para darem masterclass de 3 horas. É. Muito bem. Bernardo, foi um prazer ter-te aqui. Tínhamos muitas fotografias para mostrar, mas não temos tempo para isso. Portanto, eu agora, no fim, vou deixar um slideshow das fotografias que mandaste da Islândia, da Mongólia e de Madagascar. Portanto, podem ver as fotografias agora no fim, porque era impossível falarmos de todas elas, como é óbvio. Mas fica em Obviamente. slideshow. Muito obrigado por este bocadinho. Espero que tenham todos gostado. Obrigado, Bernardo. Obrigado, eu.